Graça e paz, irmãos. Saúde você, meu irmão, minha irmã, que está aí em sua casa assistindo a mais uma quarta doutrinária com a paz do Senhor e que nós possamos dar continuidade ao estudo no Evangelho de Mateus acerca de tudo aquilo que o nosso Deus ele tem tratado conosco quarta-feira após quarta-feira. Convido os irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Nós vamos ler o versículo de número 25 até o versículo de número 27. O bloco aqui, que na minha versão, né, a versão bíblica que eu tenho em mãos, tem por título Jesus, Salvador dos Humildes. E antes de nós lermos o texto, eu convido você a orar comigo nesse momento. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, Deus, por mais uma quarta-feira. Obrigado, Senhor, porque Tu nos tem ensinado culto após culto e tem sido um privilégio, Senhor Deus, poder aprender do Teu Evangelho tudo aquilo que a Tua Palavra ela tem para nós. Na noite de hoje eu peço, Senhor, que Tu nos ajude a compreender o que esses 3 versículos, Senhor, o texto aparentemente curto, tem a nos ensinar. Mas ao mesmo tempo que curto, Senhor, nós vamos desfrutar de um texto riquíssimo que revela muito acerca da Tua Palavra para nossas vidas. Nos ensina preciosos valores e aplicações para que possamos, assim como o Teu Filho Jesus nos revela nesse texto, nos alegrarmos e nos agraciarmos, Senhor, com a Tua soberania. Assim nós te oramos, te bendizemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, irmãos, eu convido vocês a abrir o texto e acompanhar a leitura comigo em Mateus 11, 25 ao 27, assim nos diz a palavra do Senhor. Por aquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece ao Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém, irmãos. Bem, o texto ele começa nos apresentando Jesus exclamando e rendendo graças ao nosso Deus. E é curioso, irmãos, porque isso é um hábito muito comum de Jesus. Dar graças a Deus, agradecer por aquilo que ele tem, por aquilo que vai acontecer, ou antes dele mesmo realizar algum feito. Sabemos, obviamente, com a revelação da palavra, que o Jesus ele é o próprio Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus. Então, essa prática, essa rotina, esse hábito que Jesus tem de glorificar ao Deus Pai, ao nosso Deus, a todo e qualquer momento em que ele tem a oportunidade, é algo muito curioso, porque ele glorifica por tudo. E talvez a gente pense, é óbvio que tem que se glorificar a Deus por tudo. Será? Porque como eu falei, Jesus, ele tem a natureza divina. Ele sabe das coisas, ou sabia do que estava por vir. Ele tem o conhecimento acerca dos fatos e do poderio de Deus, a onipotência, a onisciência do Senhor. Então, é muito curioso, irmãos, porque Cristo aqui, ele glorifica a Deus porque escondesse estas coisas. Então, ele deixa claro que é graça do Senhor deixar determinadas situações ocultas e apenas revelá-las a quem for ou aprover ao Senhor revelar. Obviamente, essa prática de Jesus de glorificar o tempo todo, ela também nos é revelada de uma maneira muito mais clara em Filipenses 2, no versículo 5 a 8, eu convido os irmãos a abrirem comigo em casa, onde nos é dito na carta de Filipenses o seguinte:
tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ter retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, irmãos, essa prática de Jesus de se humilhar, de se quebrantar e de, ao mesmo tempo, glorificar a Deus a todo tempo, é algo muito característico e algo muito interessante da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Por outro lado, Cristo possui uma admiração natural acerca das coisas de Deus. É muito curioso também essa característica de Jesus nesse texto, e se a gente observar em outros textos, nós também podemos ver Cristo, ele não se surpreendendo, irmãos, mas tendo uma admiração muito natural acerca daquilo que o nosso Deus ele fez. E é curioso porque é algo muito genuíno, essa admiração que Cristo tem pelo Pai. Uma vez que nós lemos no versículo 25, como eu li com os irmãos, né? Nos parece que Cristo ele se admira da perfeição de Deus nesse momento onde ele oculta determinadas coisas para que as torne tudo perfeito. Então ele fala assim: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Então, Cristo ele vem de uma série de ensinamentos que nós podemos observar quarta-feira após quarta-feira, quando ele traz as instruções para os 12, as admoestações, a quem temer, confessar e negar a Cristo, as dificuldades, as recompensas, ele pregando nas cidades, os mensageiros de João Batista. Então, são todos textos que nós vimos quarta após quarta, e Cristo ele traz essa revelação dizendo que isso foi dado aos pequeninos. E nesse primeiro versículo nós vemos essa demonstração da soberania de Deus nesse quesito, irmãos. Porque a revelação acontece àqueles a quem aprouver ao Pai. E nesse texto nos é revelado que foi oculta aos sábios e aos instruídos, deixando claro aqui para uma sociedade arrogante, uma sociedade prepotente, uma sociedade cheia de vaidades e de costumes, que era caracterizada por vestimentas, por hábitos, por falácias, por maneira de se portar, que a revelação soberana não estava separada para eles. E aqui entra a perfeição e a admiração do nosso Senhor Jesus Cristo para as obras do nosso Deus. Pois é muito comum a gente observar essa dádiva, essa graça, ela dada, ela cedida, a vontade de Deus, ela sendo ofertada justamente àqueles que talvez a sociedade não enxergasse como merecedores. Mas Deus ele vem trazer essa condição, né? Ele não observa aquilo que é título, aquilo que é riqueza, aquilo que é considerado como conhecimento. E aí quando eu falo de conhecimento, irmãos, eu falo de conhecimento humano. Então, Deus ele não se pega por essas coisas. E aqui vem a real admiração de Cristo, e é uma admiração muito genuína, irmãos, porque de fato, a maior revelação de todas, a revelação acerca da palavra de Deus, acerca dos ensinos dos céus, foi dada ao Filho de Deus e outorgada por ele para que fosse repassada aos homens. E que homens seriam esses? Homens simples, como um pescador, causando confusão nos mais cultos da época, a um coletor de impostos, causando confusão também no próprio povo de Deus, nos judeus, a pessoas comuns, pois, considerando a natureza humana, o próprio Cristo Jesus, ele era uma pessoa comum. Um nazareno, como é narrado por várias vezes, carpinteiro, que aprendeu o ofício do pai, que tinha uma mãe, alguns irmãos, um homem que era julgado por um homem comum,
pela sociedade da época. Muitas vezes acusado, como a palavra nos revela, de alguém ruim, maléfico, ou que não tem serventia algum. Afinal de contas, poderia sair alguma coisa de boa de Nazaré? Então, assim, é interessante, irmãos, observarmos essa característica do nosso Deus de separar o que há de melhor para presentear aqueles que muitas vezes o mundo ele não dá importância. E aqui eu não posso deixar de fazer um paralelo, irmãos, e pensar em nós. Pessoas comuns que pregam a palavra, conhecem e que foram atraídas por essa verdade. Cada um de nós tem uma história, irmãos. Cada um de nós teve um chamado. Cada um de nós teve o toque do Espírito Santo nos atraindo ao nosso Deus. E assim como Jesus ele fala aqui, graças nós temos que dar ao nosso Deus, porque a nós, os pequeninos, assim como a palavra diz, nos foi revelada essas coisas. Nos foi revelada a palavra de Deus. E isso é misericórdia, irmãos. Isso é privilégio. E nós temos sim que agradecer ao nosso Deus, dia após dia, pela oportunidade que temos de ter a palavra revelada em nossas mãos. O auxílio do Espírito Santo constante em nossas vidas, nos ajudando naquilo que nós temos dificuldade, naquilo que nós temos uma incapacidade muitas vezes de compreender. E nós precisamos entender que isso vem do nosso Deus e nos é presenteado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, assim como a palavra ela segue dizendo. Então o versículo 26 ela fala: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Deus ele se agrada, irmãos, em fazer essa confusão, não ofertando para aqueles que socialmente seriam relevantes a revelação do maior tesouro, e sim para aqueles que são pequeninos. Sim, mais uma vez eu repito, pequeninos, porque essa palavra ela poderia ser utilizada de outras formas, mas há um zelo no nosso Senhor Jesus Cristo ao retratar aqueles que são socialmente relevantes, aqueles que poderiam ser considerados párias da sociedade, irrelevantes, a pessoas fúteis. Mas Cristo ele usa essa palavra muito delicada e muito carinhosa para tratar conosco, irmãos. Somos os pequeninos de Deus, aquele a quem ele cuida, a quem ele zela, aqueles a quem ele separa o melhor para nos dar, o melhor ensino, a palavra do nosso Deus. E a palavra ela segue falando: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E mais uma vez eu glorifico o nome do nosso Deus, porque aprove ao Senhor Jesus Cristo nos chamar e nos revelar o Pai, e através dele nós podemos aprender e conhecer o Pai. Então, no terceiro versículo, Jesus ele nos traz aqui, irmãos, importantes revelações, tá? Pelo menos eu julgo 3 importantes revelações nos são trazidas nesse momento aqui pelo Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro, a soberania de Deus sobre todas as coisas foi entregue a Jesus. Isso é um ponto, irmãos. Então, a parte A do versículo fala: tudo me foi entregue por meu Pai. Ponto. Cristo ele revela aqui que Deus ele dá esse poder a Jesus, essa, digamos assim, autoridade sobre todas as coisas que foram criadas pelo nosso Deus. Então, a Jesus é confiado, irmãos, todas as coisas, inclusive as nossas vidas. A palavra nos ensina que aqueles que o Pai me der, assim disse o Senhor, eu não perderei algum sequer. Então, Cristo, ele nos carrega na sua destra poderosa, irmãos, e cuida de nós, e zela por nós, e a nós ensina, revela todas as coisas, sara as feridas, traz a provisão, traz a educação. Às vezes ele precisa direcionar, às vezes ele precisa educar com um pouco mais força. Ele age conosco, de fato, de uma forma muito zelosa, irmãos, porque fomos confiados ao nosso Senhor Jesus Cristo pelo nosso Deus, assim como toda a criação.
A segunda revelação que o texto nos traz é que Jesus possui o mesmo conhecimento de Deus, algo também dado por Deus, e isso aqui é uma condição exclusiva do unigênito, irmãos. Porque por mais que nós tenhamos o Espírito Santo em nós, que nos auxilia, que é um ajudador, que nos esclarece a determinados fatos, a consciência plena acerca da criação, acerca da palavra, é uma característica única do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto diz assim na parte B: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Então Cristo ele deixa claro que esse conhecimento de Deus é um conhecimento da plenitude, dado por Deus, porém é uma característica particular dele. E aí nós entramos na terceira e importante revelação, assim como as outras duas, que é aquela que nos atinge diretamente, pois a soberania de Jesus, ela engloba até a revelação de Deus às pessoas comuns, como eu tenho falado, os pequeninos, como a palavra fala. Então, na parte C ele fala: e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, ninguém conhece ao Pai a não ser o Filho. Ninguém vai conhecer a Deus a não ser Jesus. Porém, além de Jesus, também aqueles a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, a nós nos é revelada a soberania de Deus através da permissão, da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, aqui há um paralelismo com o versículo 25. Mas aqui é claro que o conhecimento de Deus ele se dá através de Jesus, que, pela palavra mesmo, nós sabemos, é o caminho, é aquele que revela tudo para nós, é aquele a quem devemos seguir, pois ninguém vai ao Pai a não ser através do nosso Senhor Jesus. Bem, irmãos, como eu falei, um texto curto, 3 versículos, mas que tem essa totalidade de informações acerca da revelação da plenitude de Deus, dada através do nosso Senhor Jesus Cristo a nós. Tiramos daqui, irmãos, 2 importantes ensinos. O primeiro ensino é: Cristo ele é soberano em todas as coisas, mesmo assim, ele se sujeita em tudo ao Pai. E eu acho interessante porque nós somos pegos constantemente acerca de algumas rotinas, algumas práticas que nós temos e acabamos nos esquecendo acerca da soberania de Deus. E é nosso, irmãos, isso é humano, isso é dentro da nossa fragilidade, dentro da nossa natureza carnal, nós nos pegamos esquecendo disso, mas Cristo aqui nos ensina, e essa é a primeira aplicação que nós temos acerca desse texto, que mesmo Cristo tendo conhecimento, sendo soberano, tendo a totalidade do conhecimento de Deus, ele se sujeita em tudo ao nosso Deus. E assim devemos ser, irmãos, porque nada nós podemos, pela nossa força, pelo nosso braço carnal, pela nossa inteligência, nossa capacidade, nosso conhecimento. Nada, irmãos. Nada podemos. Nada podemos. Se você é inteligente, se você é capaz, se você é forte, tenha certeza que tudo isso veio de Deus. Tudo isso veio da capacitação do Senhor, do plano dele. Até a sua biologia ela foi definida pelo nosso Deus. Então se sujeite, irmãos, assim como Cristo nos ensina, a nos sujeitarmos ao nosso Deus e agradecermos a Ele, rendermos graça em tudo aquilo que nós temos. O segundo ensino, irmãos, que eu pego, a segunda aplicação que eu tenho a passar para os nossos irmãos através desse texto, é que a consciência nossa, a total dependência de Deus, nos revela cada vez mais a sua plenitude, pois nos leva diretamente a Cristo, aquele que nos revela o Pai. E é um ciclo virtuoso em Cristo Jesus. Se a gente parar para observar, irmãos, se pararmos para raciocinar
acerca do que o texto nos fala, óbvio, é óbvio que a nossa consciência de Deus, ela vem através de Cristo, e Cristo escolheu revelar a nós o que cada vez mais nos é revelado através da palavra, nos aproxima de Cristo. E isso gera um ciclo virtuoso em nossas vidas, pois a atração do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas, ou melhor, Ele ter nos atraído para o reino do seu Filho, o reino de amor do seu Filho, nos ter atraído até a sua palavra, nos ter atraído até o Evangelho, faz com que conheçamos cada vez mais ao próprio Cristo Jesus e conheçamos cada vez mais ao nosso Deus. E cada vez mais nos apaixonemos pela palavra, e cada vez mais nos distanciemos das práticas antigas, e cada vez mais tomamos a consciência da plenitude de Deus, e isso nos dá mais fome, e isso nos dá mais sede, e isso através da palavra que nos é revelada, nós somos aqueles a quem o Filho quis revelar isso, irmãos. E mais uma vez, eu quero dizer, nós precisamos render graças ao nosso Senhor Jesus Cristo por isso, porque a palavra nos ensina que isso não vem de nós. É dom de Deus, irmãos. A misericórdia do Senhor em nossas vidas é dom de Deus. E temos que ser gratos por sua misericórdia. E eu finalizo o culto dessa noite. Nós vamos orar para encerrar, obviamente, mas muito grato por essa palavra, porque Jesus, ele tinha o seu povo, irmãos. Obviamente que tudo estava no plano do nosso Deus, mas foi revelado a nós, os pequeninos, os irrelevantes, aqueles a quem até hoje sofrem perseguições. Talvez não nós, irmãos, porque somos muito privilegiados por Deus, por termos o que temos, por estarmos onde estamos, por termos a nossa igreja, irmãos e irmãs que podem se apoiar uns nos outros e nos auxiliarmos em tudo. Mas a palavra ela tem sido o sustento para muitos irmãos que não desfrutam do mesmo privilégio que nós desfrutamos. E é essa revelação, irmãos, que traz a força para aqueles que tanto necessitam. Então nessa noite eu quero orar com você, agradecendo ao nosso Deus, porque essa palavra é o tesouro, irmãos. É algo de maior importância que temos em nossas vidas. É algo que nos ensina tudo. E como o próprio título desse bloco, na versão que eu tenho, tem escrito Jesus, o Salvador dos humildes. E sim, irmãos, eu fui salvo por Cristo. Você foi salvo por Cristo. Você sabe a sua história, você sabe onde você estava. Eu garanto que você lembra do momento da sua conversão, lembra de quem lhe chamou, lembra da voz do Senhor falando contigo. E nós temos que agradecer ao nosso Senhor Jesus Cristo por essa salvação. E eu gostaria de orar com você nessa noite para encerrarmos esse culto, agradecendo ao nosso Deus pela palavra, pela salvação e pela revelação do nosso Deus e Pai a nós. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Sim, rendemos graças a Ti, porque, Deus, nesse momento não há mais nada a fazer. Nós temos que passar as nossas vidas, Senhor, agradecendo a Ti. E não tem muito o que fazer, Pai, porque nós podemos trabalhar, nós podemos atuar, nós podemos glorificar, nós podemos fazer de tudo um pouco, Deus, ou de tudo muito, mas ainda assim não bastaria para demonstrarmos a nossa gratidão ou equipararmos o valor que há, Senhor, na salvação que Tu nos ofertaste, Senhor. Nós somos gratos a Ti pela Tua misericórdia, somos gratos a Ti pela Tua palavra, somos gratos a Ti, Senhor, porque Tu revelastes a nós, os pequeninos, aqueles a quem são excluídos, aqueles a quem não tem importância nenhuma, vasos de barro, Senhor. E assim como a Tua palavra nos revela, foi escolhido por Ti para que habitasse o maior dos tesouros, o Teu Espírito Santo. E ainda assim a Tua obra ela se renova, Senhor, ela cresce, ela aumenta, pois nos traz revelação, nos traz conhecimento, nos traz consciência
da necessidade que há de agirmos, de atuarmos, de trabalharmos na tua obra. E somos gratos a ti, Senhor, porque, como foi dito por mim, é um círculo virtuoso em Cristo Jesus. E Deus, por nós, pela nossa força, nós não teremos capacidade. Então, mais uma vez, nós te rendemos graça, Senhor, porque isso é dom teu. Muito obrigado pelo culto dessa noite. Obrigado pela palavra a mim revelada, Deus, e trabalhada por mim, porque eu sei que a mim mesmo não tenho capacidade, Senhor, mas o teu Santo Espírito me auxilia, me ajuda, me norteia a escrever, a estudar, a procurar, a pesquisar. E Deus, eu sei que se há algo de errado aqui, a responsabilidade é minha, mas a glória seja toda tua, Senhor. Nós rendemos glória e honra ao teu santo nome e somos gratos a ti por tudo, Deus, que tu tens feito por nós. Muito obrigado, Senhor. Se nós choramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Paz do Senhor, meu irmão.